Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando aqui mais um giro de notícias, o primeiro dessa quinta-feira. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e a gente vai falar aqui sobre o Vasco, ainda comentar bastante sobre a classificação do clube ontem. Jogou mal, mas passou de fase na Copa Sul-Americana, está nas oitavas de final. E se a gente for olhar o copo meio cheio, pelo menos o Vasco aí segue vivo na Copa Sul-Americana, coloca um dinheirinho no bolso. E enfim, só resta Vasco e Bahia de time brasileiro agora na Copa Sul-Americana. O Bahia ainda joga hoje contra o Melgar. São Paulo já foi eliminado, então é aquela coisa, né? Jogou mal, mas passou. Se for olhar o copo meio cheio, pelo menos passou de fase. A gente vai falar sobre isso aqui, enfim, tem muita coisa também pra gente conversar. Tem aí a coletiva do Ricardo Sapinto. Vamos começar aqui depois da vinheta que vai rodar. Antes você deixa o like e se inscreva aí no canal, o seu like é muito importante e a sua inscrição também. Já passamos aí dos 115, vamos aí buscar os 120 mil inscritos aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que o torcedor tá insatisfeito porque o Vasco jogou absolutamente nada ontem. Eu também tô insatisfeito, a partida foi bastante ruim mesmo, bastante decepcionante. O time do Caracas é muito fraco, mas é aquilo, né? Pelo menos entrou uma grana aí, 500 mil dólares pela classificação para as oitavas de final, cerca ali de 3 milhões de reais, quase isso com a cotação atual do dólar. O Vasco precisava dessa grana e precisava também se classificar, porque além de se manter vivo numa competição internacional, que é importante, para a marca do clube é importante, né? Ver o Vasco ali numas oitavas de final de competição internacional, isso é importante para o clube da grandeza do Vasco não pode ficar longe de competições assim, e é importante também para dar um ânimo para o Campeonato Brasileiro, porque você imagina só, se com esse empate, com essa classificação aí que não foi lá aquelas coisas, a gente já está desconfiado, tá ali, não está muito confiante, imagina se o Vasco é eliminado pelo Caracas, como ia ficar esse clima para o Campeonato Brasileiro, né? O torcedor ia ter, meu filho, chutado o balde. Então foi uma classificação pelo menos aí para dar um pouquinho de confiança para os jogadores e para o torcedor. Bom, e na próxima fase o Vasco enfrenta o Defensa y Justicia da Argentina. O primeiro jogo será na Argentina e o segundo jogo em São Januário. O primeiro jogo será no dia 25 de novembro, lá na Argentina. O jogo da volta dia 2 de dezembro em São Januário. Então tem aí algumas semanas, né, até o início desse confronto das oitavas de final contra um time argentino que não é um time bobo não, é um time chato, vai ser muito difícil. O Vasco vai ter que melhorar muito o seu nível de apresentação para poder passar para as quartas de final, mas pelo menos tem mais um tempinho aí para trabalhar, né? Porque se o jogo fosse já na próxima quarta, aí eu estaria muito preocupado e já ia falar que acho que não dá para passar não. Mas como tem aí mais algumas semaninhas, quem sabe o Ricardo Sapinto não consiga aí acertar, dar um jeito nesse time e até a data desse jogo o Vasco esteja apresentando um futebol melhor, porque o futebol também muda muito rápido, né? Se a gente for pegar ali em agosto, o Vasco estava jogando bem, estava vencendo os jogos, em setembro já não estava mais. Quem sabe agora aí no final de novembro o Sapinto já tenha conseguido mudar algumas coisas e o Vasco apresente um bom futebol que consiga passar de fase contra o Defensa y Justicia. Bom, e a partida de ontem foi tão ruim do Vasco, mas tão ruim, que o melhor em campo foi o Fernando Miguel, né? Para vocês terem uma ideia aí, que nem trabalhou tanto assim, porque o Caracas também quase não chegou lá, mas o Fernando Miguel foi eleito aí o melhor da partida nessa classificação decepcionante do Vasco, mas como eu disse, pelo menos passou de fase e conseguiu botar aí um dinheirinho no bolso. Então vamos aqui ver como os jogadores, como o treinador, como eles repercutiram, né, essa classificação do Vasco. O Leonardo Gil, volante argentino, falou algo mais ou menos na linha aqui que eu disse, né, uma classificação importante aí para poder dar moral para a sequência da temporada, né, para recuperar a confiança, para os jogadores terem aí uma confiança maior para o Campeonato Brasileiro. Então o Leonardo Gil foi nessa linha. Veja aí o que disse o volante argentino do Vasco da Gama. Como dije anteriormente, venir a buscar la clasificación era lo más importante. Sabíamos que habíamos sacado una ventaja mínima en casa y que había que jugar un partido con inteligencia. Veníamos no muy bien en el torneo, pudimos sacar un empate de visitante que dio confianza y esto más, ¿no? Creo que lo más importante ahora
es no perder, es sumar, es como siempre tratar de salir a ganar siempre, pero con mucha inteligencia. Hoy el equipo lo que busca es ser un equipo sólido, en donde mantenga siempre el cero, que es lo más importante, y bueno, después tenemos jugadores con muchas cualidades de mitad de cancha hacia adelante, en el cual en cualquier momento podemos llegar a meter um gol ou ampliar um pouco mais a diferença, não? É isso, né? Foi o que eu disse. No fim das contas, assim, se o Vasco é eliminado pelo Caracas, isso ia abalar demais a confiança dos jogadores, do torcedor. Querendo ou não, o Vasco aí continua, se a gente for olhar o copo meio cheio, mas de uma forma assim, muito cheia mesmo. O Vasco ainda está invicto na Copa Sul-Americana e ainda não levou gols na competição, né? O Vasco, a gente pode falar isso, ó, o Vasco está invicto na Copa Sul-Americana, passou de fase, não levou gols, pegou o Caracas, que quase se classificou na Libertadores, enfim, dá pra gente olhar o copo meio cheio, mas o copo meio vazio, a gente sabe que a atuação do Vasco foi decepcionante nas duas partidas. Mas está classificado, importante para dar confiança aí para a sequência da competição. E vamos aqui agora ouvir o treinador do Vasco, o Ricardo Sapinto, comentou bastante aí sobre mudança de esquema, falou também sobre a arbitragem, né, que atrapalhou ontem, 3 pênaltis não marcados a favor do Vasco da Gama. Vamos começar então aqui rodando o Ricardo Sapinto reclamando da arbitragem, né? Disse que o Vasco foi muito prejudicado e realmente foi muito esquisito ontem o que fez o juizão. De toda forma não justifica a péssima atuação do Vasco, mas o Ricardo Sapinto comentou sobre isso. Porque infelizmente tivemos hoje que jogar contra mais decisões no ar, que pode ter tido um dia mau, mas teve um dia muito mau, em que condicionou a nossa equipa e, portanto, a equipa teve que ter um controle emocional muito grande. Levamos amarelos sem necessidade nenhuma de ele os dar, logo na primeira parte, condicionou a nossa equipa, ninguém perdeu a cabeça, houve 3 penaltis que ele não marcou contra nós e eu não consigo entender isto. Enfim, não há VAR, se houvesse VAR, provavelmente eram apanhados, provavelmente teve um dia mau, temos que aceitar que teve um dia mau. E depois ele falou também sobre o esquema que ele utilizou ontem, né, que foi um esquema diferente, com 3 zagueiros. Disse que foi uma estratégia pensada para o jogo de ontem. Para hoje serviu, no futuro logo se verá. Para hoje foi estratégico. E para encerrar, ele falou sobre a possibilidade de mudar o esquema tático do Vasco também para os jogos do Campeonato Brasileiro. Disse que vai estudar ali jogo a jogo, né? Que muito provavelmente o esquema utilizado ontem foi uma estratégia realmente só para o jogo de ontem e que para o Campeonato Brasileiro deve voltar ali pro esquema que ele já está habituado a jogar, né? Com 4 ali atrás, né? 2 zagueiros apenas, não 3 zagueiros, 4 ali atrás, o 4-2-3-1 que o Vasco vem utilizando com o Ricardo Sapinto. Já temos outra estrutura, e esta foi outra que trabalhamos, podemos eventualmente trabalhar outra, não vamos andar a trabalhar 30 estruturas táticas, mas temos uma bem trabalhada já, que é o 4-2-3-1, mas que também precisamos melhorar, em termos de sistema tático inicial, depois as dinâmicas ofensivas e a forma como defendemos, também pode ser 4-4-2, enfim, podemos mudar para 4-1-4-1, dependendo também daquilo que nós achamos, mas normalmente não o faço trabalhando esse sistema 4-2-3-1, se calhar defendem 4-1-4-1, só se eu sentir que durante o jogo o adversário está-nos a entrar e tenho esses 2 jogadores de tal média que posso mudar essa estrutura. Hoje jogamos com outra estrutura, era estratégico, sabíamos do jogo aéreo desta equipa, das segundas bolas e do jogo interior que eles tinham e do número de jogadores que eles punham no ataque. E, portanto, achei que era a melhor forma de podermos parar o ataque adversário, como nós vimos, que sempre muito direto, muito à procura do blanco para a segunda bola, para deixar sempre para o Contreras, para deixar ao Celis, para deixar para o Hernández, que são jogadores rápidos e técnicos, e eu sabia que não é fácil parar isto. Nós não somos jogadores muito altos e, portanto, não somos jogadores que não gostamos de jogar bola no direto e bola no ar, gostamos de praticar um bom jogo, um futebol positivo, mas às vezes encontramos estas equipas que fazem esta estratégia delas e, portanto, acho que hoje a estratégia serviu perfeitamente para parar o adversário. Então é isso, esse foi o treinador do Vasco na coletiva de ontem após o jogo. Quero saber aí o que vocês acharam da coletiva do treinador, o que você achou da atuação do Vasco ontem, se você viu algum tipo de melhora.
Comenta aí pra mim, a sua participação é muito importante. E para encerrar o vídeo aqui, falar rapidinho de duas coisas. Primeiro, do Jason Guzmán, né? O Envigado recusou a proposta que o Vasco havia feito pelo jogador, proposta de empréstimo. O Envigado disse que só aceita negociar o jogador se for uma venda. Então, muito provavelmente, essa história do Jason Guzmán aí melou de vez. O Vasco acho que não vai adquirir o jogador, principalmente porque acabou aí de fechar negócio com o Independiente por conta do Benítez, né? Falta agora o Vasco finalizar essa história do Benítez, mas o empresário do jogador já disse que tá tudo certo e coisa e tal. Então, a história do Guzmán aí muito provavelmente não vai pra frente. É isso, tamo junto, um grande abraço, vou ficando por aqui, deixa aí o like, se inscreva, saudações vascaínas e até a próxima.